Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um devocional que nós estamos fazendo. Bom, o devocional ele tem por intuito abençoar a sua vida, que é jovem, até você que não é tão jovem assim, né? Mas de fato, o devocional ele serve para edificar a sua vida, para trazer sobre a sua vida um alimento. Por isso eu já peço para vocês se inscrever no canal. A gente está chegando, acho que a 1000 inscritos, correto, produção? Isso aí, estamos chegando a 1000 inscritos. Peço para você nos dar essa força aí, então deixa seu like, se inscreva, ativa sininho, compartilha com todo mundo, manda para pai, para mãe, para tio, para avô, para avó, para irmão, manda para todo mundo. Mas compartilha essa mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E peço também para você aí, se você não assistiu o último devocional sobre procrastinação, eu peço para você assistir, que vai ser grande bênção e Deus vai falar com você. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um gigante que tem desafiado muitos jovens. E esse gigante, infelizmente, muitas vezes tem vencido sobre a vida de muitos jovens. Só que hoje, sem sombra de dúvida, você vai sair desse vídeo muito mais do que capacitado a vencer esse gigante. E o gigante que nós vamos falar hoje é sobre o gigante da inconstância. A inconstância ela tem sido uma ferramenta muito utilizada por Satanás para te livrar e para te tirar do propósito de Deus. Sim, porque de fato a dificuldade não é você saber que Deus tem um plano para você, não é você até começar a viver esse plano, a dificuldade é você manter-se vivendo esse plano. A dificuldade está em você continuar caminhando. E é por isso que quando nós falamos de constância, é um assunto um pouco delicado, mas muito real e muito verdadeiro. Quer ver um exemplo? Quem aí já começou a fazer alguma academia, por exemplo, começou a fazer academia e logo após, sei lá, uns 2, 3 meses desanimou? Aqui na produção deve ter umas 3 pessoas que começou a fazer isso e desanimou, inclusive eu. Ou seja, você começa como? Você começa como? Eu vou hoje eu vou para academia, aí você se inscreve, né? Faz lá o seu cadastro, começa a treinar, aí você vai o mês inteiro eu vou me regrar, eu vou, me alimentar bem, e aí você começa a fazer, só que quando você deixa de fazer uma vez, você deixa de um dia, você se acostuma, e aí esse dia se torna 2, se torna 3, se torna 4, se torna 5 dias, e enfim, assim sucessivamente. Só que quando você vê, aquele um dia só já era, você já não está fazendo mais academia, você já perdeu o propósito. E a mesma coisa acontece no geral na nossa vida. Quando a inconstância ela entra, sempre o propósito vai embora. Porque aonde a inconstância está, o propósito não consegue prosseguir. Você não consegue dar, de fato, continuidade no plano que Deus tem para você. Isso pode acontecer, como eu disse, em várias áreas da sua vida. Aqui eu dei o exemplo da academia, mas quantas coisas você já começou e você não deu sequência na sua vida porque você foi inconstante? Certo? E a inconstância ela tem 3 verdades. A primeira verdade da inconstância é que ela não começa de uma vez, sabe? Não é algo que explode de uma vez. Ela começa aos pouquinhos. Nós vemos que de fato é que nem a oração. Você fala, hoje eu não vou orar, e você fica um dia só sem orar. Aí naquela semana você só deixou de orar uma vez. Eu sei que às vezes sua vida é corrida, mas olha a importância de nós se esforçarmos. Às vezes você ficou um dia só sem orar. Aí na próxima semana você fala, hoje eu tô meio cansado, hoje tá chovendo, hoje eu queria ficar aqui deitadinho. Aí você fica deitado, aí já vai mais um dia que você perdeu. Aí na próxima semana você deixa de orar 2 dias. Aí na próxima você deixa de orar 3. Na próxima, quando você vê, você fala, você já quase se desviou, você já não está mais nem falando com Deus, né? Você já está totalmente longe do plano de Deus simplesmente porque você deixou às vezes de orar um dia. Porque você deixou que a inconstância entrasse no seu coração. E ninguém desvia de um dia para a noite. De fato, quando você desvia, espero que você nunca se desvie em nome de Jesus. Mas alguém que desvia, ela começa aos poucos, ela começa faltando um domingo na igreja, ela começa saindo um pouquinho ali de um evento que teria, ela já não participa, e quando ela vê, a inconstância já tomou conta, já virou uma grande prisão que de fato a aprisiona
e ela já não consegue estar mais na presença de Deus. Mas tudo começou com um pouco. Então a inconstância, ela começa do pouco, do pouco, do pouco. Por isso que é muito importante você vencer a inconstância no seu começo, porque depois se torna muito maior, muito mais difícil da gente vencer. A segunda verdade sobre a inconstância é que a inconstância te impede de viver o plano que Deus tem para você. Às vezes Deus tem algo muito... Às vezes não está no nosso vocabulário, amém? Deus tem um plano muito grande para você, Deus tem algo muito poderoso para fazer na sua vida, só que a inconstância quer roubar isso. E toda vez que nós somos inconstantes, nós deixamos de viver os planos de Deus, porque nós sempre ficamos adiando, ou melhor, um dia nós queremos muito Jesus e no outro dia a gente já não quer mais tanto assim. Um dia a gente quer viver muito o plano de Deus, às vezes seu chamado é ser um grande pregador do Evangelho, e aí tem um dia que você fala, nossa, eu quero muito viver isso, e amanhã você já não quer mais viver tanto isso assim. Ah, naquele mês você quis muito viver o poder de Deus, no outro mês você já não quer tanto viver esse poder de Deus assim. Então a inconstância, ela impede você de viver os planos de Deus. A terceira verdade sobre a inconstância é que ela também te impede de desfrutar das bênçãos de Deus. Eu gostaria que esse daqui vai ser um vídeo prático. Por isso eu gostaria que nesse momento, antes de eu falar, lógico, senão você não vai entender. Então eu gostaria que você pausasse o vídeo nesse momento, fechasse os seus olhos e pensasse tudo aquilo que você poderia ter vivido se você não tivesse desistido. Vamos dar um exemplo. Se você talvez não tivesse desistido daquele curso, se você talvez não tivesse desistido daquela academia que você queria fazer, se você não tivesse desistido daquele sonho, se você não tivesse sido inconstante em todas essas coisas, aonde você estaria agora? Quando eu me fiz essa pergunta, antes de preparar essa palavra, porque todos nós que estamos aqui passando para fazer os devocionais, antes de nós prepararmos essas palavras aqui, primeiro nós temos que falar, agora eu tenho que viver. Primeiro, essa palavra ela primeiro para nós, para depois de fato ir chegar aí até a sua casa, até o seu celular, até, enfim, aonde você estiver assistindo. Hoje em dia dá até para você assistir no relógio, né? O vaso aqui da igreja, o Yurão, tem um relógio que você assiste até pelo YouTube. O pessoal é chique, né? Então, independente de onde você esteja assistindo, antes de você assistir, essa palavra primeiro falou conosco. E assim como eu acredito que você fez esse exemplo, né, essa parte prática, eu também fiz isso na minha vida e eu me frustrei porque eu vi quantas coisas eu já poderia estar vivendo e eu não estou vivendo porque eu fui inconstante, porque eu desisti, porque eu deixei passar. Uma hora a gente começa, uau, eu quero muito viver isso. E daqui a pouco a gente já não quer tanto assim. Só que a Bíblia fala, e nós vamos falar de um homem chamado Saul, que a história dele começa lá em 1 Samuel, capítulo 10. Nós não vamos ler, eu peço para que você leia essa história, porque vai falar muito com você, como falou comigo, mas eu vou resumir essa história no geral por causa do tempo. Não quero que esse devocional se torne tão longo para você não dormir. Beleza? Bom, Saul, a palavra de Deus fala que Saul foi escolhido como um rei. Né, certo momento o povo falou, Deus, a gente precisa de um rei, a gente precisa de um rei, a gente precisa de um rei. E Deus falou, tá bom, vocês querem um rei. Deus mesmo estava reinando aquele povo, mas o povo, por desobediência a Deus, queria um rei. E Deus foi lá e levantou Saul como um rei. E Saul era um homem improvável. Ele fala que ele era o menor da casa dele. A casa dele, a tribo dele era menor, enfim. Só que a Bíblia fala que Saul ele começou um reinado muito bem. Ele começou um reinado, ele conseguiu vencer guerras, ele conseguiu fazer grandes coisas, ou seja, ele tinha tudo para dar certo. Talvez você que está me assistindo aqui, você tenha tudo para dar certo, como Saul. E a Bíblia fala que Saul, no decorrer do tempo, no decorrer da vida dele, a Bíblia fala que ele vai perdendo o temor, ele vai deixando com que a inconstância entrasse no coração dele. E a Bíblia fala que no término do reinado dele, Deus rasga o reinado dele porque ele foi reprovado por Deus. A parte do rejeitado por Deus, reprovado por Deus, está em 1 Samuel, capítulo 15. Peço para que você leia, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Mas qual é o ponto aqui que eu gostaria de falar? Porque Saul tinha tudo para dar certo. Saul era o cara que tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para fazer com que o reinado dele se tornasse o maior reinado, se tornasse como o seu sucessor Davi. Ele podia ter feito um reinado muito maravilhoso, só que ele não fez porque ele foi inconstante.
Ele começou obedecendo a Deus, mas no decorrer da vida dele ele foi caindo, ele foi errando. E ele finaliza a vida dele totalmente fora dos planos de Deus, totalmente fora do propósito de Deus. E o ponto aqui que eu quero justamente falar é que talvez você como jovem tenha tudo para dar certo, mas eu garanto para você que se você for inconstante, talvez você finalize como Saul, dando tudo errado. E é por isso que a inconstância, ela pode ser tão terrível na minha e na sua vida, e é por isso que hoje a gente precisa se livrar disso, porque a inconstância está te impedindo de viver o plano de Deus. Às vezes você tinha um reinado gigantesco que Deus quer te dar nas mãos, mas você pode estar sendo impedido de receber esse reinado, de reinar, simplesmente porque você está sendo inconstante. E hoje é o dia de você dar um basta na inconstância e começar a ser constante, a desfrutar os planos de Deus. Por isso, nós temos boas notícias, e as boas notícias são 3 passos para nós vencermos a inconstância. Primeiro passo para nós vencermos a inconstância é nós tomarmos uma decisão. Entenda que tudo na sua vida, sem sombra de dúvidas, parte de uma decisão. E para você vencer a inconstância não é diferente. A partir de hoje, você precisa decidir que você vai dar um basta na inconstância na sua vida. A partir de hoje, você precisa decidir que você não quer mais a inconstância. Precisa dizer um chega, um basta, não quero mais. Segundo passo para nós vencermos a inconstância é nós acabarmos com as desculpas. Sabe aquelas desculpas que nós temos, como eu dei o exemplo no começo da oração? Hoje eu não vou orar porque estou muito cansado. Hoje eu não vou ler porque não, minha vida é complicada. Acabar com essas desculpas na sua vida. Isso é muito importante. E um dia eu vi uma frase que dizia assim: o primeiro passo para o fracasso é o amanhã eu faço. Então, se você de fato tem sido uma pessoa que tem dado desculpa na sua vida, seja na sua caminhada com Deus, seja naquilo que é o seu sonho, seja naquilo que é o seu objetivo, seja naquilo que Deus te chamou hoje, se você tem sido inconstante, se você tem dado desculpas, para. Hoje é o dia de você parar de dar desculpas, parar do amanhã eu faço, parar do amanhã eu vou ser constante. Não. A partir de hoje, tome essa decisão, livre-se das desculpas. Terceiro passo para você vencer a inconstância. Terceiro passo, peça ajuda. É muito importante você entender que aqui na igreja nós temos um time que quer te ajudar. Nós temos de fato líderes, pessoas que estão aqui dispostas a ajudar você. E é muito importante que você peça ajuda se você de fato estiver vivenciando isso. Sabe por quê? Porque o seu líder, a pessoa que está te acompanhando, certamente ela vai te ajudar nisso. Às vezes existem pecados que você tem sido inconstante. Sabe aqueles pecados que você comete hoje, você fala: Deus, a partir de hoje eu não vou mais cometer esse erro. A partir de hoje eu não vou mais pecar. Aí dá, um mês, você está novamente naquele pecado. Significa que você tem sido inconstante na sua decisão. E certamente tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que está totalmente disposta a te ajudar. Por isso, peça ajuda. Não é necessário você guerrear sozinho. Não é necessário você sair dessa prisão sozinho. Deus te concedeu pessoas para te ajudar. Por isso, terceiro passo é peça ajuda. Então aí 3 passos que você pode fazer hoje para você começar a mudar a sua vida em questão da constância, da inconstância. E hoje realmente eu quero te desafiar a você ser constante, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, porém só vai alcançar quem continuar caminhando. Só vai alcançar quem continuar de fato vivendo um plano de Deus. E a Bíblia fala de um exemplo de um inseto, que é a formiguinha, que a Bíblia fala da seguinte forma: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando a Bíblia fala da formiga é muito legal, porque a formiga, eu nunca vi, se você já viu, assim, eu nunca vi. Se você já viu uma formiga que carrega uma melancia inteira, uma manga inteira, uma maçã inteira, eu nunca vi, porque a formiga ela não faz isso. A formiga ela sempre vai pegando de pouquinho em pouquinho, sempre de pouquinho, até que chega um momento em que a casinha dela, o formigueiro, está totalmente cheio ali de comida para ela poder passar o inverno. E que assim seja na minha e na sua caminhada. Talvez você não esteja fazendo hoje grandes coisas, mas continue firme.
Continue caminhando, porque certamente Deus vai te abençoar, certamente você vai conseguir viver os planos de Deus. Não deixe que a inconstância te roube. Todas as vezes que você pensar em ser inconstante, lembre-se da formiga, que é tão pequenininha, mas é tão constante, e um grande ensinamento ela nos dá, que a constância nos levará muito longe. Amém? Então espero que esse devocional tenha te abençoado, trago vida sobre você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.